Boa tarde, está no ar o programa Boletim Esportivo, seu programa esportivo de todas as tardes, só aqui no canal 13 TV Serra Geral. Hoje vamos trazer muitas notícias esportivas, vamos falar bastante do Campeonato Brasileiro, já chegando na reta decisiva, viu? Ontem muitos já aguardavam aí o Palmeiras, né, soltar o grito de campeão, mas o resultado do Flamengo ainda adiou aí o grito palmeirense, né? Pode ser aí nesse próximo final de semana, diante da equipe do Vasco da Gama. Além disso, vamos trazer os gols, né, dessa vitória do Flamengo sobre o Grêmio, a goleada do Verdão, né, pode ser o futuro campeão ou já campeão brasileiro, se assim vocês, torcedores do Palmeiras, acredito eu, que estão felizes da vida com essa performance, 4-0 em cima do América, né? O Coelho acabou aí se complicando e a profecia do Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson, não aconteceu, viu? Vamos trazer também, né, os melhores momentos da goleada, ou seja, vitória do Cruzeiro no Mineirão, 3-0, e o Fred, hein, voltando, velho estilo matador, marcando 2 dos 3 gols da equipe do Cruzeiro, e a vitória do Atlético Mineiro no finalzinho sobre o Internacional, mas que gol foi aquele que o Damião perdeu? Tristeza de um, alegria de outros, e o Atlético Mineiro agora dependendo só de si próprio para garantir essa sexta vaga da Libertadores da América. Já está aqui do meu lado ele, né, o Gargantinha de Ouro, Pedro Wilson, que vai debater, vai comentar todas as informações do esporte, mas antes disso vamos falar do loteamento Sol Nascente. Uma grande oportunidade de você realizar o sonho da sua família. Você vai pegar agora o telefone e ligar 99270-5858, vai falar com o amigo Raniele Rodrigues, vai agendar a sua visita e com certeza farão bons negócios. Loteamento Sol Nascente. Aqui nasce uma nova Janaúba. More na Zona Sul, pagando menos que você imagina. Conheça os melhores lotes com a vista mais privilegiada da cidade. Lotes a partir de 300 metros quadrados, residenciais e comerciais, próximo à Universidade Federal. Infraestrutura completa, já em construção. Energia elétrica, já contratada, junto à Montec Engenharia. Rede de água e pavimentação. Loteamento com a alta capacidade de drenagem. Garanta o seu lote e faça um bom negócio. Financiamento próprio em até 100 vezes, sem consulta ao SPC e Serasa. Ideal para morar, perfeito para investir. Corretores de plantão todos os dias, inclusive aos finais de semana. Ligue e agende uma visita. 99270-5858 ou envie um WhatsApp para 99844-5858. Um empreendimento Irmãos Rodrigues. Loteamento Sol Nascente. Uma nova Janaúba nasce aqui. Uma nova Janaúba nasce aqui mais uma vez para vocês. O telefone é o 99270-5858. Tem uma equipe de plantão aguardando a sua ligação. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro. Hoje, quinta-feira, temos ainda mais jogos, né, do Campeonato Brasileiro. Mas boa tarde, Pedro. Um abraço, meu caro Cleiton Rosa, você, meu caro telespectador que está em casa agora, acompanhando a TV Serra Geral no canal 13, nosso abraço, nosso carinho. Vou começar hoje a minha participação aqui dando 3 destaques, ô Cleiton, que deu uma sacudida no mundo esportivo hoje de manhã, ontem à noite, né? Com a notícia de que o Cuca vai deixar o Santos, né? Assim que terminar o Campeonato Brasileiro, vai passar por uma cirurgia, um problema cardíaco, né? Que foi constatado nele, ainda na partida que o Cruzeiro jogou com o Santos em Belo Horizonte, e ontem ele confirmou que vai passar, sim, por uma cirurgia ali na região do coração, e a gente desde já torcendo aí para que o Cuca saia bem dessa, né? Teve um problema recente com o irmão dele, né, o Cuquinha, que quando estava ainda na China, né, teve esse problema, teve que vir às pressas para o Brasil, passou por uma cirurgia e tá bem, e agora o Cuca vai ser também submetido, e ele já informou que vai deixar o Santos. E de técnico para técnico, sabe quem é que está voltando ao Brasil? Fábio Carille. Está voltando ao Corinthians, né, o Fábio Carille. O pessoal que teria feito um compromisso com ele, o Eda, né, o da Arábia Saudita, é o mesmo time do Otero, né, que jogou no Galo, e o Galo tem uma grana para receber agora. Não cumpriu alguns compromissos com o Fábio Carille, e a informação que a gente está batendo aqui de primeira para o nosso telespectador, que Fábio Carille poderá ser o treinador do Corinthians já no Campeonato Paulista. As negociações estão bastante avançadas. E a outra é que depois de amanhã sai o campeão da América, né? River Plate e Boca se enfrentam. Os 70 mil ingressos, todos já foram vendidos. Sabe o que está acontecendo agora? Mais de 10 mil ingressos falsos foram vendidos também, e o bicho está pegando lá.
Tanto é que a partida foi antecipada, seria às 17 horas, foi antecipada para as 16 horas pelo clima, né, que está pegando fogo lá, o clássico entre Boca e a equipe do River Plate. Lembrando que deu 2-2 no primeiro jogo, um novo empate, a decisão será por pênaltis. E lembrando que a última vez que a Libertadores foi definida nos pênaltis foi exatamente a de 2013, vencida pelo Galo, que também empatou 2-2 lá no Paraguai, 2-2 no Mineirão, e acabou levando nos pênaltis aquela conquista memorável de 2013. Há um programa quente aqui para você aqui hoje. Então tá aí o Pedro Wilson, o Gargantinha de Ouro, já trazendo as informações, a gente já falando aí das competições, dos jogos decisivos, né, da Libertadores da América, o Atlético Mineiro, hein? Quem pode se esquecer, né? O Leonardo Silva fazendo aquele segundo gol, o Atlético Mineiro aí, que havia perdido o primeiro duelo 2-0, buscou os 2 gols no Mineirão e depois vencendo aí nas penalidades máximas, que conquistando o título da Libertadores da América de 2013, como nos placares agregados, 2-2, né, Cleiton? Né, no placar agregado. Pedro Wilson, Gargantinha de Ouro, a gente já começando trazendo as informações. E lembrando que daqui a pouquinho nós vamos trazer os melhores momentos de Palmeiras e América. A torcida do Palmeiras já mandando os recadinhos aí pro Gargantinha de Ouro, porque o Gargantinha essa semana falou que o América Mineiro ia jogar água no chopp do Palmeiras. Não foi o que aconteceu, viu? Pois foi gelo na bebida do Palmeiras, porque foi 4-0 fora os ameaços. Os torcedores já mandando aqui um abraço ao galego do DVD, o Cida Oliveira, o Jacão, o Renato Aquim, o Derra Cabeça, a galera que está feliz da vida com o Palmeiras, que venceu e está dependendo apenas de 1 ponto em 6 que terá que disputar para pôr a mão na taça de 2018, sendo assim o 10º título do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos nos trazer também os gols do Flamengo, porque o Flamengo ontem adiou esse possível sonho do Palmeiras, né, o objetivo do Palmeiras de ter conquistado o título já na noite de ontem, e o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-0. Pedro Wilson, o Grêmio, mais uma vez aí, acabou decepcionando, podemos denominar assim, né? Uma equipe que começou muito bem e acabou perdendo o Libertadores da América e perdendo o foco também do Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio tá na fase ainda, na zona de Copa Libertadores, vai pegar o Vitória domingo lá em Salvador. E o Grêmio precisando de o quê? 1 ponto praticamente. Esse lance aí, né? Pedro, se você fosse o árbitro da partida, você daria falta? Olha a falta, bicicleta. O cara quase arrebentou o rosto aí do jogador da equipe do Grêmio. A questão da arbitragem no Brasil, ela tem que passar por uma revisão. A cada jogo a gente vê atos acontecendo assim por parte da arbitragem que não dá sinceramente para entender. Uma delas foi esse lance aí, né? O cara praticamente foi com o pé aí no rosto do jogador e acabou ficando por isso mesmo. E depois ele fez a jogada, né? O Uribe ali, ele deu uma bicicleta, né? Quase acertou o rosto do Cortez naquele momento. Depois o Uribe também fez uma belíssima jogada que o Diego fez ali o segundo gol, praticamente para liquidar, mas o goleiro do Flamengo, César, Pedro, antecedendo esse lance, estava ainda 1-0 para a equipe do Flamengo. Ele fez uma belíssima defesa que poderia ter sido o empate da equipe do Grêmio na cabeçada ali do Jeromel. O Flamengo tem uma tradição muito grande, né? E a equipe se agiganta quando chega em momentos como agora, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. É um time que tem tradição, tem camisa, tem uma grande torcida. E esse time do Flamengo que está jogando hoje o Campeonato Brasileiro, se tem aí mais uns 2 jogos, viu, Cleiton? O Flamengo iria complicar nessa reta final, porque é um time de tradição. Vai jogar domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. E essa vitória de ontem, né, o Flamengo ainda alimentando essa esperança de ser ainda campeão do Brasil, vai crescer e vai motivar ainda mais o jogo do próximo domingo contra o Cruzeiro. O Flamengo que tem sido derrotado quase que constantemente aí pelo time do Cruzeiro, principalmente em Copa do Brasil. É um time que tem uma grande torcida, todo mundo, mesmo não torcendo para o Flamengo, gosta de ver o Flamengo porque ele provoca assim uma sensação de mobilização, não só pela imprensa, pelas outras equipes e pelo torcedor de uma forma geral, exatamente pelo fato de ser a maior torcida do país, e o Flamengo, todo mundo, mesmo não torcendo, gosta de jogar também contra o Flamengo. Tá aí o Pedro Wilson trazendo a informação, a gente já falando desse duelo da equipe do Flamengo, onde que o Flamengo venceu por 2-0 o Grêmio. O Flamengo ontem adiou
o título do Palmeiras, né? Lembrando ainda que o Palmeiras, né, depende só de si próprio, apenas um ponto em 6 que terá pela frente para conquistar o título. O Flamengo é a única equipe que tem condições, né, matematicamente, de conquistar o título ainda do Campeonato Brasileiro, caso o Palmeiras aí tropece nos 2 jogos que terá pela frente. Mas dificilmente isso vai acontecer se depender da energia positiva dos torcedores da equipe do Palmeiras. Mas antes de falar dessa energia positiva, né, já falando em energia positiva, nada melhor do que você saborear aquela coxinha empada, enroladinho, pastel. Falando em pastel, já pensou você saborear aquele pastel com a melhor massa de pastel da região? Pois é, a dica que eu dou pra você é Lanchonete Pão de Mel, viu? Lá você encontra esse pastel, viu? Delicioso, aguardando por você. Lanchonete Pão de Mel, a sua parada obrigatória na hora da fome. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados da cidade, além de produzirmos a massa do pastel mais delicioso da região. A Lanchonete Pão de Mel lança a promoção Cliente VIP. A cada 2 salgados e um suco, você vai se tornando um cliente especial. A cada 10 promoções, você ganha uma promoção. Já pensou degustar o pastel da melhor massa de pastel da região? Lanchonete Pão de Mel, Avenida do Comércio, número 338, no centro da cidade, sob direção de Nilde Geis. Um abraço é a Nilde e também o Geis, viu? A cada 10 promoções você ganha uma promoção, você se tornando aí cliente VIP, né, da Lanchonete Pão de Mel. Você vai preenchendo e cada 10 vezes que você aí participar dessa grande promoção, você vai ganhar outra aí, essa ótima oportunidade de saborear o melhor pastel, feito também da melhor massa de pastel da região lá na Lanchonete Pão de Mel. E quem deitou e rolou ontem foi o Dudu, hein? Jogou muito nessa goleada sobre o América Mineiro. Goleada essa que ainda não veio o título, mas deixou praticamente a fatura liquidada para a próxima partida. Vamos acompanhar os melhores momentos. Pedro Wilson. A profecia não aconteceu, hein, Pedro? Não foi a profecia, foi a torcida, né? Aliás, o América ontem, assim que começou o jogo, o América tinha a maior torcida do Brasil, tava todo mundo torcendo pro América, atleticano, cruzeirense, corintiano, São Paulino, flamenguista, gremista, todo mundo torcendo pro América, e o América até que, no primeiro tempo, suportou bem, apesar de que o Palmeiras chutou 21 bolas, né, no gol do América, sendo as 3 com perigo, e o América não chutou nenhuma, né, o Cleiton? Aí ficou difícil, né? Ficou difícil, o América jogou segurando no primeiro tempo, mas o América não mostrou em nenhum momento assim um poder de ter vencido o Palmeiras pela chance que criou. Pelo contrário, o América não chutou uma bola sequer no gol do goleiro Everton da equipe palmeirense. Aliás, o América não fez o dever de casa. O que é o dever de casa? É ter vencido o Paraná, 2 vezes que jogou, perdeu as 2, empatou com o Ceará. Então, o América tinha que ter feito o dever de casa e ter ganhado essas partidas e já ter resolvido a sua situação jogando diante da sua torcida em Belo Horizonte. Não fez isso, agora fica aí, né, vendo a possibilidade de ganhar do Palmeiras lá em São Paulo, o Palmeiras querendo fazer a festa de campeão, depois ter ganhado o time do Fluminense lá no Rio de Janeiro, ou seja, é só um milagre mesmo para salvar o América, apesar de que o Campeonato Brasileiro ele vai andando e as coisas acontecendo. E times, né, que estão concorrendo com o América, perdendo também os jogos. Ontem, por exemplo, o América tomou de 4-0, mas gol, permanece Pedro, ainda esse aí, olha o Borra, né? Esse gol aí, o atleta, Cleiton, às vezes ele tem que ter a consciência, tá certo? De que a bola tá vindo de uma forma, ele tem que ter a consciência e a noção de que forma a bola está chegando para ele. A bola é aquele detalhe, se você bater por baixo dela, ela vai subir. Se você bate no meio dela, ela vai à meia altura. E se você bater na parte superior da bola, a bola vai rasteirinha. É essa a matemática aí do futebol. Mas foi uma vitória justa, né? A vitória do Palmeiras. O Palmeiras tem o Dudu, que hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, indispensavelmente, indiscutivelmente. O Dudu merecia, inclusive, viu, meu caro Tite, uma chance nessa seleção do Brasil. Porque seleção brasileira você tem que pôr quem está melhor no momento. Quem está melhor no momento no Brasil hoje é o goleiro do Cruzeiro, o Fábio, é o Dudu e o próprio Dedé do Cruzeiro, né? Tá passando aí por um grande momento, tá vindo a Copa América que vai ser jogada no Brasil e esperamos que o Tite possa ter essa coerência de colocar realmente quem são os melhores para poder vestir a camisa
da seleção brasileira. Se ele não levar o Dudu, pelo que está sendo feito, não sei se o Dudu vai conseguir apresentar o mesmo ritmo no Campeonato Paulista, né, que vai ser a primeira competição no primeiro semestre, né? O brasileiro já vai começar ali no meado do mês de abril e a Copa América vai ser final de junho para julho. Eu acho que o Tite vai estar então cometendo uma tremenda injustiça com um cara que há muito tempo vem jogando muito aí com essa camisa do Palmeiras. O campeonato, Cleito, chegou ontem a 356 jogos. Nós temos hoje mais 4 partidas, né, para fechar então essa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 356 jogos, o que corresponde até agora 94% do campeonato. 786 gols foram marcados até agora, uma média de 2,21 por jogo. E o Palmeiras tem o melhor ataque, né? Marcou ontem 60 gols, tem a defesa menos vazada. O Vitória, com os 3 gols de ontem, sofreu 60 gols e o Paraná tem o pior ataque da competição. Mas ainda falando, né, do time do Palmeiras, né, que chegou essa vitória em 4-0 e essa vitória poderia ter sido um pouco mais dilatada, mas mostrou que o Palmeiras realmente tem um time que está jogando certo. Talvez não tenha muita qualidade técnica o time palmeirense, porque não teve nessa equipe, é bom a gente sempre lembrar isso, jogadores feitos em casa. O Palmeiras conseguiu levar jogadores de fora, né, Cleiton? Todo mundo ali vieram de fora e às vezes o jogador não consegue, né, vindo de fora, acompanhar o mesmo ritmo. Ontem, por exemplo, o Felipe Melo ficou no banco. Mas esse menino aí, o David, também, né? o David, que é um jogador que apresentou ser de muita utilidade, também ficou no banco, ou seja, o plantel é muito bom. É claro que não tem assim craques, não tem craques, né? São jogadores operários, jogadores que jogam com muita integração, e isso está fazendo com que o Palmeiras seja então, de uma forma antecipada, o campeão brasileiro. Agora, o campeonato vai acontecer para esse final de semana, possivelmente a definição do campeonato. Para você, então, o campeonato acaba esse final de semana. O Palmeiras consegue, no mínimo, empate contra o Vasco da Gama, que será o próximo adversário do Palmeiras. E no seu ponto de vista, então, com relação a título, finaliza nesse final de semana. Olha, o Palmeiras vai jogar contra o Vasco no Rio, né, domingo, e depois fecha com vitória lá em São Paulo. Essa condição aí de você manter essa invencibilidade, isso é importante, eu creio. Você ganhou um campeonato praticamente de uma forma invicta, apesar de que o Filipão, quando ele pegou o Palmeiras, ele conseguiu então essa proeza aí de chegar a 22 partidas, né, sem perder, e isso aí soma muito, pesa muito. Então significa dizer que o Palmeiras empatando com o Vasco domingo, né, e o Flamengo não vencendo o Vasco da Gama e o Palmeiras vai ser campeão já de uma forma antecipada, e a partida contra o Vitória serviria até para a distribuição de chopp, para entrega de faixas, de troféu, essa coisa toda. Mas é uma grande campanha realmente que faz o Palmeiras, e enaltecendo aí o trabalho do Filipão, né, que até então só foi uma vez campeão brasileiro, e isso foi em 1996, quando ele ainda dirigiu o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Tem agora a mão na taça, né, para ser bicampeão brasileiro, e o Campeonato Brasileiro, que foi um campeonato assim, digamos, de altos e baixos, né? Talvez tenha sido um dos campeonatos fáceis, né, para você vencer. Não desmoralizando, não desmerecendo o título do Palmeiras, mas esse Campeonato Brasileiro, pelo que foi até agora, né, faltando aí 2 rodadas para acabar o campeonato, não foi assim um campeonato tão complicado. E olha que o Palmeiras, por exemplo, disputou a Copa do Brasil, disputou a Copa Libertadores, e se você perguntasse para o palmeirense, eu sei que o Palmeiras está crescendo muito a torcida aqui em Janaúba, e são palmeirenses que são apaixonados, são caras que torcem e falam do Palmeiras como o grande atleticano, como o autêntico cruzeirense. Se você perguntasse antes, qual título você quer, a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro? Qualquer palmeirense, eu tenho certeza absoluta que queria o campeonato, a Copa Libertadores. Ô Pedro, agora para nós encerrar aí os assuntos do Palmeiras, tem a situação do América Mineiro.
Você ainda acredita que o América Mineiro ainda pode sair dessa situação, fugindo, escapando da Série B em 2019? E outra pergunta que eu já te faço, Pedro, antes de você falar do América Mineiro aí. Para você, qual foi a maior decepção com relação à conquista do título do Campeonato Brasileiro? O Atlético Mineiro ou a equipe do São Paulo, que por muito tempo chegou a liderar e fazer, né, tantos torcedores vivenciar, né, o São Paulo, antigamente, quando assumia a liderança do Campeonato Brasileiro, sempre conquistava. E a situação do Galo, porque abriu mão de outras competições, inclusive quando foi eliminado da Copa Sul-Americana, o discurso, né, do técnico do Atlético Mineiro era sempre porque as atenções seriam voltadas pelo Campeonato Brasileiro. Então, para você, quem foi essa decepção no seu ponto de vista? Atlético Mineiro ou a equipe do São Paulo? Olha, Cleiton, existe aquele ditado, né? Querer às vezes não é poder. Eu acho que o plantel do Atlético, o plantel do São Paulo e o próprio plantel do Internacional de Porto Alegre são plantel limitados, né? Querer não quer dizer que você vai ser campeão. Então o Inter foi até o limite, né? Você vê que perdeu 2 partidas e deu adeus a questão de título. Eu acho até que a vaga para a Copa Libertadores é um prêmio, é um troféu, né? É uma conquista muito grande aí de uma equipe que estava praticamente aí com esse mesmo time, com esse mesmo plantel, disputando a Copa, o brasileiro da Série B. O São Paulo vem também na mesma toada, né? Não tem assim um São Paulo grandes jogadores, trocou de técnico agora, saiu o Diego Aguirre, entrou o André Jardim, né? Que vai ser possivelmente efetivado para o ano que vem. O São Paulo está brigando ainda para conseguir uma vaga para a Copa Libertadores. O Rogério Ceni não vem na área, não? Tem essa possibilidade, né? O Rogério, ele foi campeão da Série B, levou o Fortaleza para a Série A, mas ele já deixou nas entrelinhas que o que soma muito numa conquista dessa é o lembrar. O que o Rogério, experiente como está querendo dizer com isso? Ele acha que a Série B é uma coisa e realmente é. A Série A é outra, completamente diferente. Então ele quis dizer o seguinte, que ele sai do Fortaleza, vem para o São Paulo. Se ele sair do São Paulo, normal. Mas se ele fica no Fortaleza, começa o Campeonato Brasileiro da Série A, o time começa a perder, e aí ele vai ser demitido, então ele não vai ser lembrado. Você entendeu agora que foi o raciocínio do Rogério Ceni? Ele tem razão para esse lado. Porque dificilmente o Fortaleza, né, com o orçamento que tem, pelas receitas que recebe, né, ele vai ter como competir pelas grandes equipes do futebol brasileiro, que tem receita muito maior e que vai com certeza fazer mais investimento e formar equipes mais firmes, mais fortes então para as competições que tem pela frente. Então é esse o pensamento. O São Paulo tem também um time completamente limitado, o mesmo acontece com o Atlético Mineiro. O Atlético, o grande erro foi ter priorizado o Campeonato Brasileiro. O Atlético abriu mão praticamente da Copa do Brasil, foi eliminado pela Chapecoense, eliminado da Copa Sul-Americana dentro de casa e acabou o time não andando no Campeonato Brasileiro, e para poder garantir essa vaga ainda na 6ª colocação precisa de um empate, uma vitória ainda, para não depender do Atlético Paranaense. Por quê? O Atlético Paranaense vai jogar contra o Ceará e o Atlético vai jogar sábado, é o único jogo que está programado para esse final de semana, no sábado, 8 horas, na Vila Belmiro, contra o Santos. Daqui um pouquinho a gente tem mais detalhes do Galo. Mas o Atlético sabe que se ele perder para o Santos e o Atlético Paranaense ganhar do time do Ceará, possível de acontecer, e essa derrota seria bom para o América, né, dependendo da situação, o Atlético Paranaense passa o Galo. Passa o Galo e o Galo perderia essa 6ª colocação, que já está a 23 rodadas, tá certo? Nessa colocação aí estacionado, o Galo perderia ela então pela primeira vez exatamente na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, ele tem um trufe aí, tem uma carta na manga. O que seria? O Atlético Paranaense, paralelamente ao Campeonato Brasileiro, está disputando também a Copa Sul-Americana, e se porventura ele for campeão da Copa Sul-Americana, ele mesmo sendo o 6º colocado, quem é que entraria no lugar dele na Libertadores? O Atlético. Então o Galo tem essa vantagem aí de estar atrás do Atlético Paranaense, o seu xará, e de ter o Atlético com a possibilidade de ganhar a Copa Sul-Americana, e acontecendo isso, ele entraria direto também para a Copa Libertadores da América em função dessa situação. Mas o Atlético quer fazer a sua parte, quer ganhar do Santos lá na Vila Belmiro, ou pelo menos empatar, para poder definir em casa com o Botafogo a sua ida para a Copa Libertadores, que seria
o grande feito da equipe nessa temporada. Então tá aí o Pedro Wilson, o Gargantinha de Ouro, já trazendo essa informação. Falar em informação, o pessoal que está acompanhando aí pelas redes sociais, acompanhando aí o nosso programa pelo Facebook, né? Mandar um abraço à galera da Uptime. E daqui a pouquinho o Pedro Wilson vai falar aqui dessa pessoa que está acompanhando, o Marcelo Alves Souza. Ele falou que comentou juntamente com você, Pedro, Ipatinga e Funorte em 2012. Daqui a pouquinho você vai falar aí a respeito desse jogo também, né? O pessoal que está acompanhando desde já, aquele abraço aí, a galera acompanhando o programa Boletim Esportivo pelas redes sociais. Um abraço também ao André Canguçu, torcedor do Atlético Mineiro apaixonado, aquele abraço. Mas vamos falar da mega promoção, viu? A mega promoção da Casa Cristiane e também a Coringa Esporte. Os preços, ó, lá embaixo. Você que ainda não comprou o seu presente de Natal, quer presentear alguém, então não perca tempo. Dê aquela passadinha na mega promoção. São 2 lojas juntas, claro, proporcionando o melhor para você. A Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis nas melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba. Um abraço aí ao Júnior, né, o Miroto, e também a Layara, tá na nova direção aí da Uptime, viu? Mandar um abraço aqui, meu Marcan, né, Sucan, sempre ligadinho também acompanhando o nosso programa. O pessoal interagindo, participando através das redes sociais. Tá aí a mega promoção da Casa Cristiane e também da Coringa Esporte, 2 lojas juntas fazendo essa mega promoção, pensando em você. Agora vamos falar do Cruzeiro, hein? O Fred voltando aí o faro de matador, marcou 2 vezes e quem acabou pagando o pato que deveria ser no jogo do Internacional foi a equipe do Vitória, né? Porque o Fred, inspirado, contribuiu para a vitória do Cruzeiro por 3-0 e complicou a vida do Vitória, que pode ser rebaixado já nesse final de semana. Pedro Wilson, o Cruzeiro 3-0, como você viu aí essa vitória celeste, já praticamente a penúltima partida, podendo denominar assim agora, restando. É a penúltima partida do Cruzeiro no Mineirão, né? Porque o Cruzeiro vai jogar depois contra, me parece que o Botafogo lá no Rio de Janeiro, né? Encerrando então a sua participação no Campeonato Brasileiro. Vitória boa. Eu até cobrava muito aqui de João Ricardo ontem, falei, pô, mas o Cruzeiro vai colocar uma equipe mista, e realmente colocou. Eu comentava ontem, você que está assistindo o programa, de lembrar de que eu dizia que o Cruzeiro só iria ser confirmado momentos antes da partida, ainda no vestiário, porque o técnico Sidney Lobo acenava uma possibilidade de colocar algumas reservas e acabou colocando, tanto é que nem o goleiro Fábio apareceu na partida de ontem. Mas o Cruzeiro jogou bem, 3-0, né, com um gol contra e 2 gols do Fred. O Fred voltando agora e em 6 jogos ele marcando 3 gols, é uma média boa para um cara que precisa de uma sequência de jogos. E eu gostei muito do Fred porque ele disse o seguinte: tô querendo jogar, tô curado, não sinto dor nenhuma no corpo e tô forte. Isso é bom, viu, Cleiton? Você, quando fica muito tempo sem exercer alguma atividade, você fica com o corpo assim meio parecendo que você está com dengue. E é bom o pessoal ir falar na dengue aí, ter cuidado aí, vamos olhar aí, porque há uma campanha muito forte aí, porque a dengue está voltando, hein, gente? Está pegando muita gente, é bom ter cuidado. Então, o Fred estava dizendo o seguinte, que tempos atrás aí, ele estava jogando... Entregou a rapadura aí, hein? O Vitória está muito mal, né? O Vitória dificilmente vai escapar, porque a gente percebe que a equipe está completamente desnorteada, né, no Campeonato Brasileiro. E olha só, vai pegar o Grêmio domingo e depois vai pegar o Palmeiras lá em São Paulo, hein? Ô Pedro, só complementando aqui, não sei se você vivenciou, acredito que sim, né? Os pais sempre falavam, ó, meu filho, não chama tanto atenção não, seja mais discreto, anda comportado. Mas esse zagueirão aí pintou o cabelo de amarelo, era o destaque já dentro de campo e acabou errando, né, Aderban ali. Entregou, ou seja, marcou o gol contra no primeiro lance e depois cometeu a penalidade, e pode ser ele, né,
o principal responsável, assumir toda a culpa pelo um possível rebaixamento da equipe do Vitória. Inclusive ontem eu acompanhei a entrevista dele no final do jogo, quando o repórter direcionou a ele já chorando, né, respondendo o repórter. Lamentável, né, Pedro? Ele achando que ele foi o responsável pela derrota, não foi, né? Porque o Vitória, mesmo se ele não tivesse feito o gol contra, iria perder, porque o volume de jogo do Cruzeiro foi muito grande. Teve o Patrick Bray, né, que perdeu um gol incrível, o Fred perdeu outro, teve um outro também, me parece que foi o Rafinha que perdeu. Se tivesse terminado 6-0 ontem para o Cruzeiro, era pouco ainda pelo volume de jogo que essa equipe criou. Eu vejo que o Cruzeiro tem que realmente dar chance aí para jogadores que não estão... Olha esse gol do Fred, hein? Que golaço, hein? Jogador que bate deslocando e tirando é o estilo do Fred, né? O perfil dele é fazer esse tipo de gol. A bola chegou e ele tocar para o fundo dos cordais. Então foi uma vitória interessante. O Cruzeiro está agora na 8ª colocação, né, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E um detalhe interessante para o Cruzeirense: vai pegar o Flamengo no próximo domingo, e mesmo que o Cruzeiro perca para o Flamengo, o Cruzeiro não vai ser alcançado. Vai continuar na 8ª colocação deste Campeonato Brasileiro. Agora, o que registrou ontem, Cleiton, Mineirão, foi o menor público do novo Mineirão. Apenas 2.421 pessoas pagaram ingresso. Também está chovendo em Belo Horizonte, já tem 3 dias. E um detalhe que também chamou a atenção, porque o Cruzeiro, mesmo tendo abrido os portões para as mulheres, mesmo com as mulheres entrando de graça, apenas um total de 4.020 pessoas foram ao Mineirão. Hora de fazer uma promoção, né? 4 mil, não, mas foi, né? mas mesmo pagante e não pagante, só 4.039 pessoas que foram ao Mineirão. Até então, o menor público que tinha no Mineirão, no novo Mineirão, era um jogo Cruzeiro e Tricordiano, de Três Corações, que contratou o Milagre agora para a Série B do Campeonato Mineiro, e que vai jogar agora em Três Corações. Não estava acontecendo isso, pelo menos não estava sendo assim. Em 2017, o Cruzeiro ganhou do Tricordiano por 2-1 no Mineirão, e naquele dia nós tivemos 4.612 pagantes. 4.612 pagantes. Ontem era 4.039 entre pagantes e não pagantes. Mas nós devemos ressaltar que o Cruzeiro também tem aquele plano de sócio-torcedor, então todas as partidas do Mineirão, ontem estava todo mundo. 25 mil ingressos, né, que serão distribuídos. Não, mas então, ontem os jogadores entrou não foram, mas só 30, não comprometeram também todo mundo, que estava time, né? ontem lá 4.039. Então o pessoal achou pouco, não sabe se era chuva ou se que o torcedor está deixando para ir domingo agora, porque o Cruzeiro vai manter também as mulheres de graça no próximo domingo. Vai ter aquela festa lá da Tríplice Coroa, jogadores como o Dejaí, o Marcelo de Jean, o Cris, o Alex Talento, o Leandro Bochecha e uma série de jogadores. Tem, né, caravanas aqui da nossa região, hein? Tem, de Porteirinha já tem 3 ônibus, né, que está sendo fechado, e aliás está sendo feito, o Cleiton, depois nós vamos trazer aqui o pessoal que está formando essas caravanas, aí, o Cidinho e também o Fernando Luca, porque é importante. Eu acho isso muito bacana. Eu até já cobri isso da Flávia Feitosa, que representa a Galojan aqui de Janaúba, porque a torcida organizada, ela tem que promover, ela tem que fazer ações dentro da cidade, né? Fazer ações, evento social, fazer caravana para ir para o jogo em Belo Horizonte principalmente, e fazer com que as coisas aconteçam, né? Você tem que ter uma torcida, mas tem que ser uma torcida participativa, uma torcida atuante. E esse pessoal lá de Porteirinha está de parabéns. Eles estão colocando quase em todos os jogos do Cruzeiro caravanas que estão saindo e dando, inclusive, ao torcedor de Janaúba, de Montes Claros, da estrada que queira ir a Belo Horizonte, para poder ir ao Mineirão para ver jogos do Cruzeiro. Então isso é importante e a gente tem que enaltecer essas campanhas, né, que estão sendo feitas aí por esses torcedores. Mas o importante ontem foi a vitória do Cruzeiro. O time vai jogar então a última partida do ano, domingo no Mineirão, contra o Flamengo. O Flamengo ainda motivado com essa chance que tem ainda de ser campeão do Brasil, porque onde há matemática você tem que acreditar. O Flamengo está vivendo aí um grande momento, já está também, a exemplo do Cruzeiro, já garantido também para a Copa Libertadores, e jogar com o Flamengo em qualquer situação é uma sensação diferente. E eu estou achando sinceramente que vai ter um grande jogo. O Cruzeiro vai contar com a volta do Dedé, do Arrascaeta, do Fábio, enfim, é um Cruzeiro completo para um jogo importante no próximo domingo.
Com certeza, viu? A gente já desejando aí muito sucesso aí, o pessoal já mandando aí as suas mensagens, acompanhando o nosso programa com relação aos trabalhos aí, as ações sociais, né? Parabenizando os torcedores do Cruzeiro e também os torcedores do Atlético Mineiro. Torcedores do Cruzeiro também fizeram uma ação solidária, o garoto João Vitor, a torcida da Galojana, né? Através da Flávia Feitosa, também o Pampam fazendo um grande trabalho. Nós tivemos aí também já acompanhando os trabalhos com ação social. O mais recente foi o Dia das Crianças, né? E já promovendo também para o Asilo São Vicente de Paula. A gente também já parabenizando também essas atitudes e com certeza seria de fundamental importância também as caravanas, né? Para que muitos desses torcedores que são apaixonados possam acompanhar de pertinho os seus clubes, né, a sua equipe lá nos respectivos estádios. Agora que falamos do Cruzeiro, já entrando dentro dos detalhes do Atlético Mineiro, vamos trazer então os melhores momentos da vitória do Galo. O Atlético Mineiro venceu o Internacional, desbancando a fala do técnico da equipe do Internacional, dizendo que o Atlético Mineiro ia pagar o pato do último resultado obtido pelo Internacional. Mas o certo mesmo, quem pagou o pato foi o Internacional, que acabou perdendo aí as chances matemáticas, estragando o sonho de ser campeão brasileiro de 2018. Pedro Wilson, Atlético Mineiro 2-1. Olha, o Galo fez um excelente primeiro tempo, né? O Galo criou no primeiro tempo situações que poderia já ter definido o jogo, né? Perdeu gols, saiu vencendo o primeiro tempo pelo placar de 1-0. E no segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Internacional deu um sufoco no Atlético. Foi uns 35 minutos em cima do Atlético, chance de gols para lá e para cá. O Damião já tinha perdido um gol, que um centroavante do naipe dele não pode perder. E aí o Atlético foi coroado com o gol do Terans aos 47 do segundo tempo. É aquele ditado: a cria virou contra o criador. O Galo, que já perdeu tantas partidas neste mesmo campeonato, depois dos 45 do segundo tempo, ontem acabou a sorte batendo do lado do Galo e o Galo vencendo o Internacional pelo placar de 2-1. Era o único time que até então não tinha perdido, né, dentro dos seus domínios no Campeonato Brasileiro, e o Atlético foi lá, venceu pelo placar de 2-1 e abriu aí essa vantagem, né, para cima do Atlético do Paraná, que é o time que está atrás aí da equipe atleticana. O Casares, e o Casares, mais uma vez, sendo o personagem do jogo, hein? Aquele dia você questionou o rosto inchado do Casares. O Casares estava tomando umas biritas. Rapaz. E o pessoal comentando que o Casares tá vindo muito de Bocaiúva, né? Cleiton Rosa tá com a namorada aí, tá vindo aí. E o Casares, que tem uma qualidade técnica muito grande, né? Um jogador que a gente sabe que o que se discute nele é a questão comportamento, disciplina, porque a qualidade técnica dele é realmente fantástica. O Casares, se ele realmente encarar com seriedade, com determinação o futebol, ele tem tudo para ser, quem sabe, o melhor jogador do futebol brasileiro. Então, assim, o Levi tem talvez uma participação decisiva nesse comportamento dele, agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Teve um dia que o Levi fez questão, Cleiton, de entrar de quarto em quarto dos jogadores do Atlético e ter uma conversa pessoal com todo mundo. Porque a concentração é isso. E olha que o Levi aboliu a concentração. Até então, ele mandava os jogadores para casa e se apresentava no dia do jogo para poder atuar. E agora ele está dando a concentração e aproveitou a concentração para ir no quarto de cada um, conversar e explicar a real situação do momento. Olha a cobrança aí do D'Alessandro, hein? Bem batido o pênalti, o Vitor para um lado, bola para o outro. E nesse momento aí o atleticano ficou com medo, viu, Cleiton, da virada, né? Com certeza, porque a pressão era demais. Até sair o pênalti aí, a pressão do Inter era um negócio de louco. E quando saiu o empate, imaginava que o gol da vitória era uma questão de tempo, mas foi o contrário. O Atlético foi chegando aí, né, numa jogada do Casares e o Davi Terans, uruguaio, fulminando aí para o fundo da rede e fazendo 2-1 Atlético, uma vitória importantíssima, né? O juiz deu 5 minutos de acréscimo e o Galo marcou aos 47 do segundo tempo, calando o estádio do Beira-Rio, e o Galo arrancando essa vitória importantíssima. E o Damião, Pedro, perdeu um gol, né? Logo após esse gol de empate do Internacional, que poderia também ter mudado toda a história do jogo, né? O gol perdido aí pelo atacante Leandro Damião,
mas no finalzinho aí o Terence, como frisou o Pedro Wilson aí, foi lá e marcou o gol esse que deu a vitória do Atlético Mineiro e de quebra aí acabou com o sonho do Internacional de conquistar o título, né? Ou ter matematicamente a possibilidade de conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2018, né, Pedro? É verdade, e o Inter que perdeu então a invencibilidade. O Atlético já almoçou em São Paulo, né? O time saiu lá 10 horas da manhã, já está em São Paulo, até o Hilton, ali na região do Morumbi. O Elias, juntamente com o Fábio Santos, incorporou o time agora de manhã lá em São Paulo, treina hoje ainda no hotel, amanhã treina no CT do São Paulo e sábado vai de ônibus de manhã para Santos. É o único jogo do Campeonato Brasileiro, sábado, 8 horas da noite, Santos e Atlético lá na Vila Belmiro. O Maidana, que levou o terceiro cartão amarelo ontem no pênalti que ele cometeu, ficou em Porto Alegre, vem amanhã para Belo Horizonte e o Gabriel volta a ter uma oportunidade de novo, né? Volta a ser titular ao lado do Léo Silva na zaga. E alguns torcedores, Eucleito, querendo a manutenção do Patrick no lugar do Fábio Santos na lateral esquerda. Mas o Patrick eu vou descontar, viu? Eu tava jogando bem, o velho é a vaca leiteira, né? Dá 20 litros de leite, então coice do balde, né? O Patrick é o seguinte, quando dá 30 minutos do segundo tempo, se ele não tiver feito não tiver cometido nenhum erro, tem que sacar o Patrick, porque ele sempre dá um vacilo crucial. Agora um fator que chamou bastante atenção, Pedro, do setor defensivo, não sei se você notou isso, o Leandro Damião, na jogada de corpo, né, no mano a mano, ganhou todas no Leonardo Silva e também no Maidana, né, naquele giro. Isso me chamou bastante atenção. Ele fazia aquela proteção, aquele giro assim com a bola, ele ganhou todas. O Damião é muito forte, né? Mas o Leandro Damião é um jogador muito forte. A questão de antecipação do Damião é muito forte e ele está vivendo uma grande fase. Está sempre marcando gols e ontem ele deu azar. Ele deveria, ou aliás, ele poderia ter feito uns 2 gols ontem. A chance ele teve, né? Agora, o Atlético é aquilo que eu falei. Já perdeu tantas partidas depois dos 45 do segundo tempo que ontem tinha que ganhar uma, né, Cleiton? E ganhou essa exatamente aí do Internacional, quebrou essa invencibilidade, dá uma moral incrível, né? 3 vitórias seguidas, sendo 2 fora de casa, pega o Santos lá na Vila Belmiro e depois fecha com o Botafogo, com o Botafogo em Belo Horizonte. Então eu vejo que o time do Atlético Mineiro tem realmente grandes possibilidades de ir para a Copa Libertadores e de montar uma equipe forte. O presidente, o Sérgio, o Sete Câmaras e o Marques estavam ontem lá, inclusive, em Porto Alegre, e eles já estão falando em 6 reforços para o ano que vem. Mesmo o Atlético conseguindo essa vaga aí para a Copa Libertadores, o time vai ser reforçado. São 6 posições que o Atlético pretende trazer jogadores e o nome do Tardelli começa a ser falado. O Shandong Lunengo, lá da China, está tendo problemas aí de manutenção, essa coisa tudo. Alguns compromissos que teria sido feito, a exemplo com o treinador Fábio Carilli, com o Tardelli também não está sendo cumprido. E o Tardelli tem a família dele, apartamento, pai, morando todo mundo em Belo Horizonte. E ele já frisou, voltando para o Brasil, eu vou para o Atlético Mineiro. Então tá aí o Pedro Wilson trazendo já essa informação aí, essa possibilidade. O certo mesmo é que esses jogadores, se porventura vierem, sejam jogadores que venham para ser titulares, não jogadores que vêm apenas para poder... Apesar que o Corinthians também está querendo, e o Fábio Carilli, que estava lá, está querendo também, né? Está querendo o Tardelli, mas há uma prioridade, né? Ele tem esse desejo de retornar à equipe do Atlético Mineiro. Aproveitando aqui, Pedro, vamos mandar um abraço para meu amigo Zé, tá lá no São Lucas, está acompanhando aí, ele que é cruzeirense, está acompanhando aí o programa Boletim Esportivo. Mandar um abraço também meu amigo Danilo, está acompanhando pelas redes sociais o professor Danilo. E lembrando aí que falta apenas um dia, hein, Danilo? É para o maior campeonato regional de xadrez, né? Que será na cidade de Porteirinha. Mais 17 escolas, né, irão participar. São 7 cidades já confirmadas. Será o maior evento de xadrez aqui da região. Um abraço aí, o Danilo tá à frente, o pessoal aí. Será lá na cidade de Porteirinha a partir de amanhã. Aquele abraço. E lembrando que neste domingo terá a grande decisão do campeonato de futebol lá do Clube das Dejão. Um abraço, o presidente Edmilson, já tomando aí todas as providências para essa grande final. Lembrando aí que Retífica Gurutuba enfrenta a Carlos Informática na categoria Cascudo e na categoria titular
Dia Centro Automotivo, mandar um abraço aí ao garoto Lucas, né, o filho aí do amigo Elcinho flamenguista, né, que está à frente aí do Centro Automotivo, né, Dia Centro Automotivo, enfrentando aí a Eletroporto agora um novo endereço, né, na Avenida Brasil. Um abraço aí a Leila, pessoal aí sempre também, quando pode acompanhar o nosso programa, o Boletim Esportivo. Pedro Wilson, estamos chegando ao final, você possa fazer suas considerações finais e, claro, mandando um abraço aí pra galera. O pessoal lá da clínica do Dr. Roberto Amaral, que deve estar alegre hoje, hein? Grande, Dr. Roberto Amaral, a clínica, a moçada, a rapaziada Jô, Lohane, Célia, o Dr. André, enfim, amanhã nós vamos dar o toque aqui, o nome de toda a turma lá da clínica do Dr. Roberto Amaral. E falando aí do Asdejão, um abraço aí pro Edmilson. A gente lembrando que o Caiçara também, o pessoal está acompanhando aí, dia 1º agora vai ter a final aí do Caiçara, né? Já nesse final de semana já sai os finalistas. Um grande abraço aí pro Ronaldo da Casa de Bateria, Ivonei, o nosso amigo Delon, enfim, a todo o pessoal aí do Caiçara que sempre também nos honra com a audiência. Um forte abraço, uma excelente quinta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Tá aí o Pedro Wilson com as informações. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam mais uma edição do programa Boletim Esportivo pelo Canal 13 TV Serra Geral, o pessoal que acompanhou também pelas redes sociais, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, Ele quer, com mais uma edição. Um abraço, nosso diretor também, o João Ricardo. Fiquem todos com Deus. Casa Cristiane e Coringa Esportes juntas trazem mais uma mega promoção para o final de ano. Mega promoção do esportivo ao social. Casa Cristiane e Coringa Esportes, as mais completas lojas da moda masculina com modelos que vão encantar você. Casa Cristiane, aqui você encontra toda a linha de calças, camisas, sapatos e sapatênis das melhores marcas. Já a Coringa Esportes, além de material esportivo, acessórios e uma grande variedade de tênis de diversas marcas. Malha fitness feminina para você arrasar nas academias. Coringa Esportes e Casa Cristiane, uma ao lado da outra, juntas fazendo sua maior promoção. Tudo em até 6 vezes em todos os cartões. Rua Francisco Sá, Centro, Janaúba.